Êxodo 16, 27, diz assim então: apesar disso, alguns deles saíram no 7º dia para recolhê-lo, mas não encontraram nada. Então o Senhor disse a Moisés: até quando vocês se recusarão a obedecer aos meus mandamentos e às minhas instruções? Vejam que o Senhor deu o sábado a vocês. Por isso, no 6º dia, ele lhes envia pão para 2 dias. No 7º dia, fiquem todos onde estiverem. Ninguém deve sair. Então o povo descansou no 7º dia. O povo de Israel chamou maná aquele pão. Era branco como semente de coentro e tinha gosto de bolo de mel. E disse Moisés: o Senhor ordenou a vocês que recolham um jarro de maná e que o guardem para as futuras gerações, para que vejam o pão que lhes dei no deserto, quando os tirei do Egito. Então Moisés disse a Arão: ponha numa vasilha a medida de um jarro de maná e coloque-a diante do Senhor, para que seja conservado para as futuras gerações. Em obediência a que o Senhor tinha ordenado a Moisés, Arão colocou o maná junto às tábuas da aliança, para ali ser guardado. Os israelitas comeram maná durante 40 anos, até chegarem a uma terra habitável. Comeram maná até chegarem às fronteiras de Canaã. O jarro é a 10ª parte de uma arroba. Então, semana passada a gente começou aqui, né, praticamente a partir do capítulo 16, e a gente parou exatamente nesse texto, onde falava dessa desobediência, né, do povo em desejar recolher no dia em que não era para ser recolhido esse alimento. Então, se a gente olhar um pouquinho atrás, vamos pegar aqui o texto a partir do versículo 21. Vamos pegar a partir do 21 e a gente já dá o contexto do 27 aqui. Diz assim, ó, 16, 21. Cada manhã todos recolhiam, quanto precisavam, pois quando o sol esquentava, aquilo se derretia. No 6º dia recolheram o dobro, 2 jarros para cada pessoa. E os líderes da comunidade foram contar isso a Moisés, que lhes explicou: foi isso que o Senhor ordenou. Amanhã será dia de descanso, sábado consagrado ao Senhor. Assem e cozinhem o que quiserem. Guardem o que sobrar até a manhã seguinte. E eles o guardaram até a manhã seguinte, como Moisés tinha ordenado, e não cheirou mal, nem criou bicho. Comam-no hoje, disse Moisés, pois hoje é o sábado do Senhor. Hoje vocês não o encontrarão no terreno. Durante 6 dias vocês podem recolhê-lo, mas no 7º dia, o sábado, nada acharão. Apesar disso, que foi o que nós lemos hoje, né? Aqui a gente começa. Apesar disso, alguns deles saíram no 7º dia para recolhê-lo, mas não encontraram nada. Então o Senhor disse a Moisés: até quando vocês se recusarão a obedecer aos meus mandamentos e às minhas instruções? Então o contexto para nós aqui é esse momento em que Deus institui então o maná como esse alimento que Israel passaria a comer ali no deserto, e o texto termina praticamente o último versículo do 16 falando que eles comeram esse maná, esse alimento, durante os 40 anos em que eles permaneceram no deserto. Não era o propósito, né, permanecer 40 anos, isso a gente já sabe, que os 40 anos infelizmente foi o plano B, né, que eles infelizmente tiveram que permanecer ali durante 40 anos. Mas era durante o percurso que eles estavam iniciando aqui que eles comeriam esse alimento que viria do céu todos os dias pela manhã. Israel teria então esse alimento para recolher ali no arraial, né, no terreno onde eles estavam acampados. Esse pão cairia do céu todas as manhãs e eles então poderiam colher e comer. E o Senhor então dá uma instrução, dá um código de sabedoria, porque a palavra ali no versículo 28, se vocês viram lá a relaçãozinha que eu mandei para vocês, as duas palavras que estão no versículo 28, que é mandamento e instruções, aqui da NVI, não sei como tá aí na de vocês, mas deve estar alguma coisa parecido, né? Com leis, mandamentos, instruções, preceitos. Então, cada uma dessas palavras, elas vão começar a aparecer para nós
E aqui no versículo 27 e no 28, mais precisamente, a palavra mandamentos e instruções que o Senhor está perguntando se eles não vão dar ouvidos, a palavra, a primeira ali, mandamentos, é mitzvah, que é código de sabedoria. Então Deus estava dando para esse povo palavras de sabedoria, códigos mesmo de sabedoria, né? Coisas que se eles cumprissem, se eles dessem ouvidos, se eles se atentassem para aquilo que Deus estava falando, a vida deles iria de vento em polpa. A vida do povo de Israel iria de vento em polpa. Eles seriam abençoados em tudo que eles fizessem. Eles seriam bem-sucedidos em tudo que eles fizessem. Então o Senhor estava dando essas instruções. A segunda palavra é instruções e essa segunda palavra é a palavra Torá. Então, no versículo 28, o Senhor está dizendo assim para eles, ó, eu vou repetir trocando as palavras. Então o Senhor disse a Moisés, até quando vocês se recusarão a obedecer aos meus códigos de sabedoria e às minhas leis, orientações, instrução? Né? Então é disso que Deus está falando nesse momento. Deus está dizendo para Moisés, para repetir ao povo, por que é que eles estão saindo no 7º dia para recolher o maná, se Deus disse que no 7º dia não haveria o maná para eles recolherem, que eles permanecessem quietos, que esse era um dia de descanso, era um dia de refrigério para eles, né? Deus estava ensinando princípios elementares, princípios básicos da vida de obediência a Deus. Deus só está iniciando ainda, gente. Nós nem chegamos no capítulo 20, que são os mandamentos realmente, né? Que é lá os 10 mandamentos que o Senhor dá para Moisés lá no Monte Sinai. Nem começou ainda. Então, aqui, nesses capítulos que nós estamos falando, quando a palavra aparece mandamentos, preceitos, instruções, são como se fossem bons conselhos de um pai para o filho, né? A própria palavra mitzvah aqui, que é código de sabedoria, é como se Deus estivesse dando, igual Salomão fazia com os seus provérbios. Aquele que se atentava aos provérbios de Salomão, ou aquele que se atenta até hoje, né, a dar ouvidos àqueles conselhos que Salomão deixou para nós dentro do livro de Provérbios, essa pessoa é uma pessoa sábia. Por quê? Porque ela está ouvindo alguém com mais sabedoria que ela, dando orientação, dando princípios para que ela viva. E é isso que o Senhor está fazendo aqui. Deus está dando a esse povo, que ele acabou de tirar praticamente ali do Egito, códigos de sabedoria, princípios que eles deveriam seguir dia após dia na vida deles, ensinos, instruções, leis mesmo que o Senhor está dando. E eles não estão conseguindo dar já de início, eles não estão conseguindo dar ouvidos a coisas tão simples como recolher o maná somente 6 dias e não no 7º. Então aqui a primeira desobediência aparece de forma muito sutil, mas de forma muito clara, né? O povo simplesmente sai para recolher o maná no 7º dia, quando o Senhor disse que não haveria, eles não encontrariam, né? Eu até queria que a gente aproveitasse esse início desses versículos que vão começar a aparecer de forma enfática, a palavra sábado. Eu queria que realmente a gente começasse a tratar o sábado como o Shabat. Por que, Elisângela, que você está falando isso? Porque a gente precisa entender que essa palavra traduzida para sábado não é o nosso sábado. Não é esse sábado que a gente está acostumado a ver no nosso calendário gregoriano. Não é esse sábado que a gente está acostumado a ter na nossa semana normal aqui que a gente tem hoje. Desde do século XV, século XIV, eu nem me lembro exatamente quando que o calendário gregoriano começou a valer de verdade, né, mundialmente. Mas esse não é o calendário que Israel está seguindo, esse não é o calendário de Deus para Israel. Então a gente precisa também olhar para a palavra com um entendimento um pouco mais maduro, com um entendimento um pouco mais voltado para esse momento histórico. Então quando a palavra foi traduzida para nós aqui
no Velho Testamento e até no Novo Testamento como sábado, a palavra não é sábado. Esse sábado que a gente conhece é a palavra Shabat, né? Ou o dia do descanso, ou o dia consagrado. Então, a gente vai encontrar essa palavra e eu queria que vocês já começassem a trocá-la na mente de vocês, para que a gente tivesse entendimento do que Deus está falando também. Por que eu estou falando isso? Porque quando Deus está falando sobre esse dia, Deus está instituindo algo, aliás, Deus está relembrando algo que ele deixou muito claro desde a criação do mundo, desde Gênesis 1. Quem consagra, quem separa esse dia como dia santo é o próprio Senhor. Então, Deus, na criação, ele faz todas as coisas em 6 dias. Então, Deus foi o primeiro a trabalhar 6 dias. Então, no 7º, ele descansou. Não é que Deus estava cansado. Deus estava dizendo, no 7º dia é um dia que eu vou separar para o deleite, para o desfrute de tudo que eu fiz de bom, de tudo que eu gerei de bom, né? Então, é disso que Deus está falando. E o judaísmo entende isso de forma muito clara, muito objetiva, como algo realmente a se deleitar. Então, trabalha-se 6 dias, então pensa em dias, e não em dias da semana, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Não, Deus não está falando desses dias. Deus está falando de contar dias mesmo, né? Então, 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias e assim sucessivamente. E você poderia fazer todo o seu trabalho durante 6 dias. E esse povo está aprendendo. Lembra que eles passaram 430 anos como escravos no Egito. E o Egito existia um outro calendário, existia uma outra dinâmica de trabalho. Eles foram escravos durante 4 gerações. Então pensa, a minha geração, a geração da Daiane, a geração da Manuela e mais uma, por exemplo, a geração da minha mãe, a minha, a da Daiane e a da Manuela. Durante 4 gerações, nós só ouvimos uma palavra: escravidão, trabalho. A única coisa que a gente sabia fazer era trabalhar insistentemente, incessantemente, sem descanso algum. Não havia descanso no Egito. Não havia dia de deleite no Egito, porque escravo não tem direito a desfrutar nada. Escravo só tem direito a trabalhar, porque esse é o propósito da escravidão, né? O propósito da escravidão é te confinar em algo, em um trabalho que gere benefício para o seu senhor. Então, é disso que todo esse povo que nós estamos vendo aqui agora começar a caminhar no deserto, eles estavam acostumados, a mente deles estava programada para trabalhar, somente isso. Eles só sabiam trabalhar e eles só sabiam então ter a remuneração através do seu trabalho. Eles tinham o que comer, eles tinham o que beber, eles tinham aquele mínimo, né, de descanso, que provavelmente era o descanso da noite simplesmente, mas eles trabalhavam dia a dia, sem um dia de descanso. E Deus então institui para eles, começa, né, a instituir esse 7º dia como dia de descanso. Então eles contariam de 6 em 6 dias e no 7º eles descansariam de forma coletiva, né? Então todo o povo de Israel contava os dias, e eu até queria relembrar algo com vocês aqui, que é o primeiro dia do ano, né, que Deus institui lá na saída do Egito. Então, quando ele fala da Páscoa, aquele é o primeiro dia do primeiro mês do ano, né? A partir desse dia, Israel começaria a contar o seu calendário. Então, Deus institui o primeiro dia para eles. Qual seria o primeiro dia? E aqui eu queria dar um alerta para que a gente começasse a prestar atenção a partir desse momento na nossa leitura nessa questão. E vocês vão entender um pouquinho mais sobre isso que eu vou falar aqui agora, um pouco mais à frente. Não vai ser agora nesses textos de Êxodo que a gente vai conseguir perceber isso, mas quando a gente entrar em outros textos que avançar os anos mesmo, né, que Israel começar
avançar os seus anos e falar sobre leis de colheita, de 7 em 7 anos a terra deveria descansar, e todas essas questões que vão começar a acontecer lá na frente, a gente vai ver que esse Shabat vai ser um pouco diferente em alguns aspectos. Então eu queria que você grifasse isso já na tua mente, nas tuas anotações, e nós vamos voltar nisso e vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. Então Israel tinha um marco de calendário que foi o primeiro dia do primeiro mês, que é o mês de Nissan, lá quando eles saíram do Egito. Deus falou, olha, esse é o primeiro dia do primeiro mês para vocês. Começa a contar a partir daqui. Então, daquele dia, Israel começa a contar os dias que vão se passando. E Deus então faz que eles contem 6 dias, e quando chegar no 6º dia, esse dia, o próximo, é o 7º dia, é o descanso. Tá? Então, vamos pensar que não houvesse o nosso calendário gregoriano, não houvesse esse calendário que a gente conhece hoje de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, mas que a gente precisava contar isso a partir de dia e noite mesmo, né? A cada 24 horas eles contavam o dia. Então eles sabiam que depois de 6 eles deveriam parar para descansar. Essa é a mesma dinâmica, ou essa é a mesma maneira de pensar de Deus lá em Gênesis capítulo 1, tá bom? Deus também não tinha o nosso calendário gregoriano para começar a criação. Então Deus institui o primeiro dia, o segundo dia, a partir de um dia de 24 horas, tarde e manhã, a palavra fala, né? E a gente sabe, se você não sabe ainda, já anota isso aí também. O dia para o judeu, o dia para a palavra, né, para os textos bíblicos aqui, são contados a partir das 6 da tarde. Então, todo dia, às 6 da tarde, já é iniciado o próximo dia, o dia seguinte, tá? Então, um dia de 24 horas para um judeu é das 18 horas de um dia até as 18 horas do outro dia. Então, não é como o nosso, que é de meia-noite a meia-noite, tá? Então, para o judeu, o dia dele começa às 18 horas do dia, tá? Então, o sábado para o judeu começaria no 6º dia, às 18 horas. Então, começaria o 7º dia, às 18 horas do 6º dia. E ia o 7º dia até o outro dia, às 18 horas. Quando 18 e 1 já era o primeiro dia da outra semana. Parece difícil, modo de falar do jeito que eu tô falando aqui? Elis, Pode falar, pastor. Elis, eu estava ouvindo, paz do Senhor, irmãos, tudo bem? Tudo bem? A gente estava liberando a Nenê para ir a Sofia vai buscar a pastora lá no aeroporto agora. Tá. Então, eu estava ouvindo uma reportagem e a repórter estava dizendo que era meio-dia e as lojas já estavam fechadas lá em Jerusalém. Então, eu percebi por que fechou meio-dia e começa às 18. Para o pessoal chegar em casa, tomar banho e exatamente às 18 estarem prontos para comemorar o Shabat, né? Iniciar, né? Então, iniciar o Shabat. Isso. Aí eu percebi o cuidado deles, né? Numa sexta-feira, logo, acho que era meio-dia, logo após o almoço, alguma coisa assim, parou antes para dar tempo para o pessoal chegar em casa. Sim, dizer, né? sim. O quanto levam a sério, né? O quanto tem cuidado com isso, né? É muito, é muito. E na verdade, assim, até Israel, infelizmente, por uma questão de tantas destruições, tantas guerras, eles tiveram muitas dispersões, né? Então eles não conseguem dimensionar essa contagem de dias como eles deveriam. Então, provavelmente, eles contam o sábado exatamente como o nosso calendário gregoriano conta, porque eles perderam os dias no meio do caminho, tá? Então, por isso que hoje, em Israel, comemora-se o Shabat da sexta-feira, a partir das 18 horas, até o sábado, às 18 horas, dentro do nosso calendário, não porque o Shabat é o sábado desse nosso calendário, tá? Só aproveitando para reiterar isso para vocês. É porque eles se perderam na contagem dos dias. Então, eles não conseguem mais saber qual seria o real sábado.
Vocês entenderam o que eu estou querendo dizer? Ok? Eles contam o calendário deles a partir do calendário gregoriano, de segunda a domingo, porque eles se perderam no meio do caminho, em algum momento, tá? Isso não quer dizer agora no século 20 e 21, não. Isso tem muito tempo, talvez desde o primeiro século ou até antes disso, Israel se perdeu nessa contagem dos dias de 1 a 6 para saber qual seria o sábado. Então eles preferem fazer a contagem a partir do calendário gregoriano para ter o dia de descanso, para respeitar essa lei que o Senhor deixou para os judeus, ok? Esse dia do descanso. E o porquê que aqui já começa a mostrar para nós esse desapontamento de Deus, né? Essa tristeza, essa desobediência já parece tão forte aqui para nós no capítulo 16. Porque era o início dessa jornada, eles estavam ainda começando a ouvir as instruções do Senhor e já de bate-pronto, alguns desobedecem essa instrução, essa ordem, né, de não ir para fora do arraial e para o campo ali colher o maná. Não haveria maná naquele dia. Eles tinham que entender que se Deus falou que não tinha, era porque não teria. E eles precisavam, então, um dia antes, colher o dobro, né? Porque esse maná não estragaria no dia seguinte. Então, ambas as situações acontecem nesse capítulo 16 aqui. Alguns colhem mais do que deveriam, não querendo colher no dia seguinte, e o Senhor fala que vai estragar, que vai apodrecer, que vai cheirar mal, e é isso que acontece. E em contrapartida, a gente tem, então, no sexto dia, pessoas que não colheram o suficiente para deixar para o sétimo. E aí ainda saíram para ver se tinha maná para colher. Então, a gente tem dois lados da desobediência, né? Aqueles que não conseguem obedecer na provisão diária, de aguardar realmente o dia seguinte para colher, e aqueles que simplesmente também não obedecem no sexto dia em colher o dobro para ter justamente o sustento para o sétimo dia e não precisar colher. Gente, esse assunto ele é tão importante dentro da palavra de Deus em vários aspectos hoje para a nossa vida, que a gente gastaria aqui algumas aulas para falar sobre a questão do sábado, tá? Então, como eu sei que vai ter esse assunto bem focado um pouco mais para frente, eu não vou focar nele aqui agora, mas a gente vai falar sobre a questão do sábado de forma mais incisiva, mais prática, mais objetiva, olhando para o texto bíblico, olhando para as situações dentro do texto bíblico para a gente compreender isso melhor. Mas eu só queria lembrar e já deixar esse ponto com vocês de que o sábado não é o nosso sábado do nosso calendário. Então já deixa isso na sua mente. Eram contados dias e aí o sétimo dia era separado. Se parava tudo para celebrar esse dia de deleite. Então, lá em Israel, como o próprio pastor Marcos falou, eles simplesmente às 18 horas do sexto dia, eles param tudo, literalmente tudo, para descansar. Celebrar com a família esse momento, de ter tempo de mesa, de ter tempo de comunhão, pais e filhos, marido e mulher, a família como um todo, né? Pais e filhos, momento de se dedicar à leitura da Torá, de estudar a Torá, de adorar ao Senhor, de dar aquele dia com toda a sua vida, né? Com tudo que você é ao Senhor. Então, esse é o dia que o Senhor separa para que eles tenham esses momentos. E nós podemos lançar isso para o nosso contexto, sim, depois a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão do sábado. Mas aqui, o que mostra para nós o texto, no versículo 27 e 28, é que eles já estão desobedecendo. Essa é a questão aqui para nós, e a gente vai ver um pouquinho mais dessa desobediência. Seguindo 29. Vejam que o Senhor deu o sábado a vocês, por isso, no sexto dia, ele lhes envia pão para 2 dias. No sétimo dia, fiquem todos onde estiverem, ninguém deve sair. Então, o povo descansou no sétimo dia. Tem um outro texto que ele é bem sempre citado, né? Ou às vezes não é citado, mas deveria ser citado, em que Jesus cita isso para os fariseus lá no Novo Testamento. Ele diz: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Vou falar de novo.
o sábado, né, o Shabat, foi feito por causa do homem e não o homem por causa do Shabat. O que quer dizer isso? Deus instituiu o sábado como dia do descanso para que o homem se deleite em tudo que Deus proporciona para ele, ok? Então, Deus institui o sábado para que eu, ser humano, filho de Deus, compreenda a grandeza do cuidado de Deus em me proporcionar tudo que eu tenho na minha vida. A minha família, a minha saúde, o alimento na minha mesa, a própria presença de Deus na minha vida. Então, o sábado, ele foi separado por Deus, o Shabat, né, foi separado por Deus para que o homem entendesse esse lugar de descanso, esse lugar de deleite, e não o contrário. Deus não fez o sábado por causa... o sábado não existe simplesmente porque o homem precisava do sábado, né, ou alguma coisa desse tipo. Mas é justamente o contrário. Eu é que preciso ver e aprender a descansar em Deus, a saber que tudo já está pronto, a saber que Deus me dá condições para ter um momento sim de uma semana de trabalho, mas assim como Deus parou tudo que ele tinha feito e tudo foi maravilhoso e ele consagrou esse dia para o deleite de tudo que ele havia criado. Então a gente precisa entender que isso é muito sério e muito tremendo, maravilhoso para a vida do homem, e a gente precisa entrar nesse lugar também, aprender, né, a entrar nesse lugar de descanso. A gente vai falar um pouquinho mais sobre o sábado no outro momento. Então, esse dia foi dado para o descanso. 31. O povo de Israel, então, que dá o nome, né, de maná para esse alimento que caía ali no deserto. Aquele pão, né, era branco como semente de coentro e tinha gosto de bolo de mel. Então ele fala do aspecto, né, que é como uma semente de coentro. Quem já viu semente de coentro aí, que gosta de horta, então tem uma ideia de como era o maná, né, essa sementinha que caía ali como orvalho no chão, e o gosto era como bolo de mel. Lembrando também, gente, se você quiser anotar aí na tua Bíblia ou nas tuas anotações, todas as vezes que aparecer a palavra mel dentro do Velho Testamento ou dentro da própria Bíblia Sagrada, não é o mel de abelha que a gente tem hoje em dia aqui no Brasil. Não é esse mel que dá lá em Israel. O mel que dá lá, que eles extraem lá, é das tâmaras, ok? É da tamareira que sai o mel. Então, eles extraem mel da tâmara, tá bom? Então, é esse gosto. Quem já comeu tâmara aqui sabe como é delicioso quando ela está extremamente madura, né? Quando ela está conservada lá, seca, né? Que a gente fala. Quanto doce ela é. Ela parece um chocolate, né? Em alguns momentos a gente tem a impressão de estar mordendo o próprio chocolate, de tão maravilhoso que é o gosto da tâmara. Então, é o mel da tâmara que eles extraem. Então, o gosto de bolo de mel é o gosto de bolo de tâmara, tá bom? Não é o mel da abelha que a gente come aqui no Brasil. Também é uma boa questão para a gente colocar na mente e sempre que ler saber que é desse mel que a palavra tá falando, tá bom? Vamos seguir. Versículo 32. Disse Moisés: o Senhor ordenou a vocês que recolham um jarro de maná e que o guardem para as futuras gerações, para que vejam o pão que lhes dei no deserto quando os tirei do Egito. Gente, olha aqui para mim de verdade o que o Senhor está falando para esse povo fazer, para Moisés no caso e Arão. E aí analisem como é a situação, como é a questão aqui, né? Durante os 6 dias que eles recolhiam, Deus deu uma ordem de que eles não deveriam recolher maná para mais de um dia. Sim ou não? Sim. Porque se eles recolhessem maná mais para um dia, né, para 2 dias, para 3 dias, o que acontecia com esse maná dentro do jarro ou dentro das vasilhas? Cheirava mal, apodrecia, não é isso? Ia apodrecer, não ia dar para ser comido, simplesmente ia ter que jogar no lixo. Aí Deus simplesmente diz o seguinte: o Senhor ordenou que vocês recolham um jarro de maná e que o guardem para as futuras gerações.
esse maná que eles vão recolher aqui e guardar num jarro dentro do tabernáculo futuramente, né? Porque vai ficar ali junto com as tábuas da aliança. Deus está falando para eles pegarem um jarro, pegar uma quantidade de maná que seria para uma pessoa, né? Aquele jarro com maná, e vai guardar. E aquilo vai ser testemunho, eles vão ver dentro daquele jarro maná. Então, se alguém quisesse abrir aquele jarro de maná, teria o maná ali dentro. Teria esse alimento que eles comeram no deserto. Então, aquele que estava sendo guardado para testemunho das futuras gerações jamais estragaria, jamais ficaria embolorado, jamais cheiraria mal. Ele seria guardado durante sei lá quantos e quantos anos dentro de um jarro, dentro da Arca da Aliança, dentro do tabernáculo, e ele não se estragaria. Olha como a coisa é tão espiritual, esse alimento, é algo tão celestial realmente, que a palavra de Deus, ela parece se contradizer. Então quer dizer que o maná guardado na tenda dos israelitas de um dia para o outro estragaria, apodreceria, certo? Cheiraria mal. Só que o maná guardado dentro de um jarro no tabernáculo junto com as tábuas da aliança vai durar por séculos, para futuras gerações verem o quanto o Senhor foi poderoso com eles. Percebem? O mesmo alimento diante da arca, diante do Senhor, jamais se estraga. O mesmo alimento na minha tenda, se eu desobedecer ao Senhor, ele vai se estragar. Olha como é um alimento extremamente espiritual. Uma ordem que Deus dá para nós, ela precisa ser seguida à risca, porque não tem a ver com o alimento se estragar naturalmente. Não é disso que Deus está falando. Aquele maná se estragava de um dia para o outro por causa da desobediência. E não porque ele se estragava, porque ele não se deteriorava por si só, mas por causa da desobediência do povo. Percebe a ordem do Senhor então a respeito desse alimento? A desobediência é que faz o maná se estragar na minha tenda, mas no jarro lá no tabernáculo o maná vai ser guardado para futuras gerações. O meu filho vai ver o maná, o meu neto vai ver o maná, o meu bisneto vai ver o maná. E quantas pessoas tiveram contato com a Arca da Aliança, com esse jarro que ficou lá dentro, eles tiveram a oportunidade de ver desse alimento que Deus deu para Israel no deserto. Entenderam até aqui? Então é impressionante ver como Deus separa essas questões no mesmo texto, né? Versículo 33. Então Moisés disse a Arão: ponha numa vasilha a medida de um jarro de maná e coloque-a diante do Senhor, para que seja conservado para as futuras gerações. Em obediência que o Senhor tinha ordenado a Moisés, Arão colocou o maná junto às tábuas da aliança para ali ser guardado. Os israelitas comeram maná durante 40 anos, até que chegaram a uma terra habitável. Comeram maná até chegarem às fronteiras de Canaã. O jarro é a 10ª parte de uma arroba. Então, eles se alimentaram de um mesmo alimento e somente esse alimento durante 40 anos. Nós falamos um pouquinho sobre essa questão do maná ser um alimento tanto físico quanto espiritual, e é exatamente isso que a gente vai perceber durante todo esse tempo que o Senhor supre, né, a fome de Israel no deserto. O Senhor vai dar esse alimento espiritual. E nós já vimos que esse pão que vai descer do céu é o próprio Cristo, é a própria palavra, né? A palavra de Deus é o nosso alimento. Então eles estavam recebendo diariamente esse alimento vivo, esse alimento poderoso que nós temos diante de nós hoje, que é a própria palavra de Deus. Eles não tinham ainda esse livro que nós temos na nossa frente. A gente precisa sempre estar lembrando disso. Israel não tinha a Bíblia, esse livro diante deles. Eles tinham uma ordem que era passada de Moisés para Arão, de Arão para o povo. Era oral. Eles falavam o que Deus havia dito. Eles iam se lembrando daquilo que Deus já havia dito. E eles precisavam, então, sempre estar se lembrando daquilo que Deus havia dito, para que eles não se esquecessem, para que eles fizessem a coisa certa, para que eles obedecessem a cada mandamento e a cada lei que o Senhor fosse dando para eles. Então, era uma coisa que era passado
praticamente todos os dias, todo o tempo, de pai para filho, e de avô para filho e para neto, e assim sucessivamente. Uma lei, um ensinamento oral, até que eles começassem a ter as primeiras tábuas, né, que Moisés havia deixado da Torá para eles, ok? Então, é até interessante ver que o próprio texto, ele mostra isso para nós, de que quando Moisés escreve essas tábuas, que não foi nesse momento aqui que estava acontecendo isso, ele vai começar a escrever isso posteriormente, já praticamente ali no deserto, já há alguns anos, é que Moisés começa a escrever isso, é que ele fala aqui, né, ó, 34, em obediência ao que o Senhor tinha ordenado a Moisés, Arão colocou o maná junto às tábuas da aliança para ali ser guardado. As tábuas da aliança, gente, não tinham ainda sido dadas por Deus. As tábuas só vão acontecer no capítulo 20. E aqui a gente está vendo Moisés escrevendo de que o maná, o jarro com o maná, foi colocado junto com as tábuas da aliança. Ok? Então percebem como a escrita desse texto foi bem lá na frente? E aí ele já tinha a informação de que o jarro com o maná já tinha sido colocado dentro da arca da aliança junto com as tábuas. Tá bom? Um detalhezinho que a gente percebe aqui na escritura, porque não tinha as tábuas da aliança ainda, como é que ele já estava escrevendo, né, que o jarro do maná estava junto com as tábuas. Tudo bem até aqui, gente? Tô vendo bastante gente escrevendo, estão anotando aí? É isso? Deu para entender até aqui? Capítulo 17, gente. Vamos seguir então aqui. Capítulo 17. Vamos ler um trecho? Aliás, vamos ler até o versículo 7. 17, versículo 1 até o versículo 7. Êxodo 17, do 1 até o 7. Toda a comunidade de Israel. Alguém quer falar? Rê? Fala de novo, Rê. Aquele mesmo barulho que dá aí no teu celular, por algum motivo, né? Fala pertinho ou alguma coisa assim. Esse jarro que eles usaram como medida, ele tinha essa medida de uma arroba, a 10ª parte de uma arroba, né? Aí a gente pode depois pegar, me lembra que eu vou pegar as medidas e eu ponho para vocês ou numa tela ou numa tabela pra gente saber, porque é até legal saber, tá? Mas esse jarro é como se eles pegassem, nós mulheres, a gente não faz o bolo com 250 ml, né, uma xícara de chá, então era basicamente a 10ª parte de uma arroba, a medida, né, de uma arroba, que provavelmente podia ser 1 litro ou 5 litros, eu não sei quanto era uma arroba agora de cabeça, eu não lembro, mas eu pego essa tabelinha e mando para vocês depois. Então a medida do jarro que servia de alimento para cada pessoa era a 10ª parte de uma arroba. Ok? Então, era como se fosse uma xícara de chá para cada pessoa. É como se fosse uma medida. Oi. Na minha versão, em vez de arroba, é efa, né? Efa, isso. Efa. Isso. E uma efa era 37 litros. Ah, tá. Então, a Larry. A 10ª parte, consequentemente, 3,7 litros. Isso. Que seria o jarro, né? Isso. Que seria o jarro, que é a 10ª parte de um jarro, de uma efa, né? Isso mesmo. Eu peguei na minha Bíblia, tem uma tabela de medidas e eu dei uma olhada lá e eu anotei aqui. Legal, perfeito. Então, é isso, a gente confirma depois, manda a tabelinha para todo mundo ter aí, que é legal ter essas medidas, né? Pra gente ter uma ideia na hora que tá lendo. Tem coisas que eu às vezes acho interessante a gente pegar e tem coisas que às vezes eu passo batido. Vão me lembrando, se surgir mesmo as dúvidas aí, pode ir falando que a gente vai tirando essas dúvidas. Vamos lá, vamos ler e aí em seguida, para eu começar a explicar, eu fecho. Vou ler ainda dentro dessa sala mesmo, mas tem 8 minutos, então eu creio que a gente vai ter que fechar para abrir a próxima sala para eu explicar, mas dá para ler aqui ainda. 17, versículo 1 diz assim: toda a comunidade de Israel partiu do deserto de Sim, andando de um lugar para o outro, conforme a ordem do Senhor. Acamparam em Refidim, mas lá não havia água para beber. Por essa razão queixaram-se a Moisés e exigiram: dê-nos água para beber. E ele respondeu: por que se queixam a mim?
Por que põe o Senhor à prova? Mas o povo estava sedento e reclamou a Moisés: Por que você nos tirou do Egito? Foi para matar de sede a nós, aos nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então Moisés clamou ao Senhor: Que farei com este povo? Estão a ponto de apedrejar-me. E respondeu-lhe o Senhor: Passe à frente do povo, leve com você algumas das autoridades de Israel, tenha na mão a vara com a qual você feriu o Nilo e vá adiante. Eu estarei à sua espera no alto da rocha do Monte Horebe. Bata na rocha e dela sairá água para o povo beber. Assim fez Moisés à vista das autoridades de Israel e chamou aquele lugar Massá e Meribá, porque ali os israelitas reclamaram e puseram o Senhor à prova, dizendo: O Senhor está entre nós ou não? Então, capítulo 17, esse início aqui, né? Vamos fechar, que aí eu já me despreocupo com o horário aqui, porque senão a gente vai ter que parar a explicação para falar. Voltem rapidinho, tem 13 pessoas aqui, voltem rapidinho para a gente poder continuar. Alguns ainda faltando aí. Vamos lá, gente. Então, capítulo 17 começa dizendo para nós a respeito dessa caminhada, né, desse novo lugar que eles param. Então, diz que toda a comunidade de Israel partiu do deserto de Sim. Então, eles estavam em um ponto do deserto e agora eles caminham, eles seguem, né, com a caminhada deles. Eles seguem com essa caminhada, então eles saem do deserto de Sim, né, que é uma região que eles estavam ali, depois de Mara, depois de Elim, e eles vão para um lugar chamado Refidim, e eles estavam seguindo a nuvem, né, a nuvem ou a coluna de fogo que os guiava pelo deserto. Então não era por qualquer caminho que eles seguiam, mas eles avançavam conforme o Senhor ia direcionando através da nuvem ou através da coluna. Então a gente tinha essa questão deles estarem seguindo uma rota. O Senhor é quem estava guiando esse povo. Então havia um propósito em cada lugar que eles paravam, em cada cidade ou em cada localidade que eles paravam, existia ali todo um propósito do próprio Senhor. E aí eles seguem, quem tiver com o mapa aí pode dar uma olhadinha que vocês vão ver aí onde eles param. O lugar chama Refidim, e eles estão seguindo então o caminho, mas lá não tinha água para beber. Então, nós temos uma questão muito parecida com a questão lá das águas de Mara, né? E eu vou falar para vocês qual é a diferença aqui, a gente vai perceber isso. Então, quando eles chegam nesse lugar chamado Refidim, eles percebem que não tem água, não tem poço, não tem um lago, não tem um rio, não tem nada onde eles pudessem beber água. E eles estavam caminhando pelo deserto. Então, o deserto fala desse lugar realmente de falta de suprimento de água, né? Toda vez que a gente pensa em deserto, a gente já sente sede, só de pensar, né, em deserto. Então, eles chegaram nesse lugar, começaram a montar o acampamento e percebem que eles não têm água. Versículo 2. Por essa razão, queixaram-se a Moisés e exigiram: dê-nos água para beber. Lembra quando a gente começou a falar lá sobre a questão de Mara? Eu falei para vocês que quando a gente é liberto, né, quando a gente aceita Cristo, quando o Senhor nos dá livramento da mão de Faraó, do nosso inimigo, que a gente recebe essa libertação e que a gente sai, né, rumo a essa terra prometida, esse lugar que o Senhor tem para nós, e nós estamos então no deserto,
todas as circunstâncias que começam a acontecer no deserto, elas têm um propósito muito, como é que fala? A palavra é didático, né? Deus está querendo nos ensinar coisas, Deus está querendo nos levar a níveis de entendimento, de compreensão de quem Ele é como Deus, como Pai, como Senhor, como Salvador, né? Deus vai nos ensinando durante esse percurso. E com Israel não foi diferente, e o Senhor permite que tudo isso esteja descrito para nós, aqui dentro da palavra de Deus, dentro do texto sagrado, para realmente nos ensinar algo, nos trazer entendimento sobre algo. E aqui, diferente lá de Mara, nós vamos perceber o que vai acontecer. Agora começa um outro nível, tanto de murmuração, quanto de instrução do Senhor para Moisés, quanto de provisão para Israel. Então agora nós começamos a ter um outro nível, né? Ali em Mara foi só uma passagem por um lugar onde a água era amarga, onde era difícil de se beber aquela água, mas o Senhor então joga ali um arbusto e aquela água se torna doce e eles podem beber. Aqui não tem água. Aqui literalmente há escassez de água. Não é uma água que é amarga e eu então transformo ela em doce. Não tem água. Há escassez de água. E a sede é algo que realmente também tira, né, a nossa estrutura como seres humanos, por nós sermos 80%, 70% acho que é de água no nosso corpo, a gente tem uma necessidade muito grande, muito maior inclusive de água do que de alimento. Então todas as vezes que o ser humano sente sede, ele tem a tendência de ficar desconfortável, porque ele precisa de água. A sede é algo terrível, né? A sede é algo desconfortável mesmo, essa é a palavra. E aí aqui já fica para nós essa questão. Tem uma música, né, aí, que eu não sei nem de quem é, mas ela sempre me vem à mente quando eu vejo essa passagem. Você tem sede de quê? Você tem fome de quê? Lembra uma música, né? Você tem sede de quê? Os mais antigos aqui sabem. Você tem fome de quê? Então, essa é a pergunta que fica para nós. Nós temos sede de quê? Nós temos fome de quê? Né? Então, Deus nos dá, no capítulo 16, ele começa a nos dar alimento, pão do céu, e nós então temos alimento todas as manhãs para nos alimentarmos, e esse alimento ele nos alimenta de forma dupla, espiritualmente e carnalmente, né? Vamos dizer assim, não, nosso corpo, né? Ele supre a nossa necessidade natural e espiritual. E agora no capítulo 17 o Senhor vai nos dar uma outra lição, de que a sede ela realmente precisa ser saciada, mas nós precisamos continuar confiando no mesmo Deus que supre a nossa fome, no mesmo Deus que nos dá o pão que vem do céu. Ele não iria nos permitir morrer de sede nesse deserto, nesse percurso até a terra prometida. Ele vai sempre suprir, ele é o Deus da provisão mesmo, né? Mas Israel continua com a sua obsessão em murmurar, em reclamar, em querer de forma quase que agressiva, né? Porque Moisés fala que eles estão a ponto de apedrejá-lo aqui. Então imagina o nível de rebelião. E aqui nós vamos falar um pouquinho sobre essa questão. Então o povo diz, dê-nos água para beber. E não é pedindo água, não. Eles estão afrontando, né, Moisés, porque eles querem água. E eles continuam dizendo. E ele respondeu, Moisés, né, por que se queixam a mim? Por que põe o Senhor à prova? Então é assim, vocês não estão compreendendo ainda, Israel, de que um Deus Todo-Poderoso nos tirou do Egito com a sua mão forte, nos fez atravessar o Mar Vermelho, nos deu todo esse caminho para percorrer rumo a uma terra que ele diz que tem leite e mel, mana leite e mel. Deus tem nos dado grandes livramentos já nesse percurso. Nós temos visto todas as manhãs cair um alimento do céu para nós, que sacia a nossa fome de maneira extraordinária e totalmente sobrenatural. E agora a gente chega num outro lugar e por causa de sede, vocês simplesmente vão começar de novo a murmurar. Essa é a questão.
Diante das circunstâncias, eu, você e Israel temos a tendência de fazer o quê? Essa é a pergunta que fica para nós, que Moisés está fazendo. Versículo 3. Mas o povo estava sedento e reclamou a Moisés: por que você nos tirou do Egito? Foi para matar de sede a nós, aos nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então, é assim, diante de a possibilidade de ser escravo, mas ter água ali à minha disposição, mesmo sendo escravo, mas tendo pão que eu como todos os dias, que eu pudesse ficar escravo mesmo, porque estar liberto, estar caminhando rumo a uma terra prometida, tem me deixado desconfortável. Eu tenho passado por dificuldades, eu tenho passado por algumas escassez, né, por algumas situações que são desconfortáveis, eu não quero. Então, era como se esse povo dissesse: é muito melhor ser escravo de Faraó, de novo, do que ser liberto caminhando no deserto rumo à terra prometida. Gente, isso é muito sério. Esses textos, eles revelam um coração extremamente obstinado. Deus vai usar muito essa palavra. Deus vai usar essa palavra porque o coração desse povo era realmente de dura cerviz. Era um povo extremamente endurecido. Era um povo de natureza extremamente pecaminosa. Então, a natureza de pecado, a natureza adâmica, ela estava tão impregnada nesse povo, eles estavam tão contaminados com o pecado, que a qualquer momento, em qualquer circunstância, a primeira coisa que eles faziam era murmurar. A primeira coisa que eles faziam era reclamar. A primeira coisa que eles faziam era reclamar com Moisés a respeito de Deus. Reclamar com Moisés a respeito das circunstâncias. E a pergunta que eu faço para mim e que eu gostaria que você fizesse para você, diante das nossas dificuldades diárias que a gente tem vivido, qual tem sido a tua palavra? O que tem saído realmente da tua boca? Diante da conta que está no vermelho, diante da situação econômica do país, diante da dificuldade que às vezes você passa com os seus filhos que não são muito obedientes, diante da circunstância da nossa vida, o que é que nós temos falado? Como nós temos realmente nos reportado às pessoas, aos nossos líderes? Como é que você fala com o teu pastor, com a tua pastora, com o teu discipulador, com a tua discipuladora? Como que você fala? Né? Quais são as palavras que têm saído da tua boca de alguém que tem visto a provisão de Deus há muitos anos, tem visto a libertação que Deus tem feito e tem então caminhado em direção à terra prometida com gratidão no coração pelo que Deus já fez até aqui e confiando que Ele vai te levar realmente para esse lugar que mana leite e mel? Ou você, diante de cada uma das circunstâncias difíceis, tem realmente reclamado, murmurado, lamentado, escarnecido, né? Falado mal, às vezes até em pensamento ou no seu coração dito era melhor não ser crente, era melhor ser do mundo, porque olha lá, a pessoa do mundo não passa dificuldade, não passa, né, por tribulação, não tem a perseguição do diabo, né? Então eu tô falando isso, gente, porque tem a ver com o coração. Às vezes a gente nem fala algumas coisas, mas o que procede do nosso coração é mais sério, porque o Senhor conhece o nosso coração. E ainda que não saia da nossa boca, Ele sabe o que realmente eu estou pensando, o que realmente eu estou achando sobre tudo isso, como eu tenho me comportado diante de Deus e daquilo que Ele tem feito ou das circunstâncias que estão diante de mim, ok? Então é isso que Israel está fazendo nesse momento. Eles estão preferindo novamente ter continuado no deserto ou no Egito, sendo escravos, porque lá eles tinham água, lá eles tinham pão, lá eles tinham a vida deles normal, eles não estavam passando nenhum tipo de desconforto. E aí no versículo 4, Moisés então diz: então Moisés clamou ao Senhor: que farei com este povo? Estão a ponto de apedrejar-me. E aí, vocês lembram que eu falei para vocês que Moisés, ele tipifica quem, gente? Quem é Moisés nessa história que nós estamos lendo aqui? Quem é a tipologia? Cristo, né? Lembra? Ele é a própria tipologia de Cristo.
Então, vocês concordam comigo que o tempo todo Jesus era questionado pelo próprio povo judeu ali no Novo Testamento? Quando a gente lê os 4 evangelhos, a gente percebe o quanto Jesus era afrontado, o quanto Jesus era confrontado, afrontado, o quanto cobravam dele de que ele então fosse o Salvador que eles queriam. O quanto Israel queria que Jesus chegasse colocando uma grande rebelião no Império Romano e tomando todo aquele território como reino de Deus e fazendo aquilo que os judeus queriam. O reino de Deus, a maneira com que Deus trabalha com o seu reino, justamente às vezes vai na contramão da nossa vontade, da nossa maneira de lidar. E Moisés então aqui está questionando, né, a Deus nesse momento, como o próprio Cristo muitas vezes faz em oração ao Pai. Pai, e aí? O que eu devo fazer? Esse povo está a ponto de me prender, me matar, né, ou de me apedrejar. Jesus foi colocado diversas vezes em situações também de quase ser preso, apedrejado, né, escarnecido ali em público por causa da sua maneira de lidar com o reino de Deus. E aqui Moisés tipifica muito bem isso. Ele vai falando com Deus o tempo inteiro a respeito desse povo que está diante dele. Então ele diz, né, esse povo está a ponto de me apedrejar. O que eu faço, Pai? O que eu faço, Deus? E ele diz então, respondendo-lhe o Senhor, versículo 5, passe à frente do povo, leve com você algumas das autoridades de Israel, tenha na mão a vara com a qual você feriu o Nilo e vá adiante. Eu estarei à sua espera no alto da rocha do Monte Horebe. Bata na rocha e dela sairá água para o povo beber. Então o Senhor dá uma direção para Moisés, né? Moisés, pega alguns líderes de Israel, pega algumas autoridades, né? Autoridades aqui fala de chefes de família, autoridades fala de chefe, né, da tribo, dos clãs, né? Fala dessas autoridades, anciãos, provavelmente, pessoas de mais autoridade nas suas famílias. É como se pegasse o pai, né, das famílias principais ali e levasse com ele. Por quê? Porque Deus já estava querendo comunicar algo também a essa liderança, a esses chefes de família, do que ele estava para fazer e do que ele iria continuar fazendo ao longo dessa jornada. Então, precisava dessas testemunhas para que eles começassem a ver o mover de Deus no meio deles, com os sinais, com os prodígios que Deus estava fazendo, com a provisão que Deus estava dando para eles ali no deserto. Então, o Senhor dá uma ordem, mais uma vez Moisés então obedece e vai. Assim faz Moisés, né, a continuidade do versículo 6. Assim fez Moisés à vista das autoridades de Israel. Então, ele vai na frente, chama alguns líderes dessas tribos que estão ali com ele, dessas famílias, leva eles para uma montanha, ali já é o Horebe, para cima de uma pedra, e ele bate na rocha, e dessa rocha então vai verter água, que eles vão começar a beber. E a palavra vai falar um pouquinho mais para frente, que essa rocha, praticamente por onde eles estavam, essa rocha estava lá, né? E a gente não sabe se é a mesma rocha que também andava junto com eles, ou se onde eles estavam sempre tinha uma rocha para eles beberem. O sobrenatural de Deus aparecia em todo o tempo. Versículo 7. E chamou aquele lugar Massá e Meribá, porque ali os israelitas reclamaram e puseram o Senhor à prova, dizendo, o Senhor está entre nós ou não? Gente, a palavra-chave desse início do capítulo 17 está aqui. Porque o nome do lugar, o nome desse episódio chama Massá e Meribá, porque fala de rebelião, ok? Israel já estava dentro de um processo praticamente de rebelião contra Deus. Eles questionaram se Deus realmente estava com eles nessa jornada. Olha o nível de loucura quando nós estamos em algum momento de escassez. Gente, isso me faz refletir demais, eu não sei vocês, mas me faz refletir muito, porque debaixo de necessidades físicas, emocionais,
naturais, né, do nosso dia a dia, nós temos a tendência de nos tornarmos irracionais. A gente não pensa para falar quando a gente está passando por alguma dificuldade. A gente não pensa para falar quando existe alguma circunstância que nos aperta, que nos aflige, né? Então, o texto fala que o lugar ficou chamado como Massá e Meribá, porque essas palavras representam rebelião, porque Israel simplesmente diz assim: será que Deus está no nosso meio mesmo? Será que Deus está junto conosco mesmo? Ou será que dessa vez nós vamos perecer, nós vamos morrer, porque Moisés nos trouxe para esse deserto para morrer de sede? Isso é terrível. Não confiar na promessa que Deus fez ainda lá no Egito. A palavra de Deus, gente, ela é para ser lembrada a todo tempo para eles e para nós, porque Deus, quando ele fala algo, Deus jamais vai voltar atrás daquilo que ele falou, jamais vai deixar de cumprir aquilo que ele falou. E às vezes a gente passa a não crer também nas promessas de Deus por causa das circunstâncias, por causa das nossas dificuldades cotidianas. A gente passa a duvidar de que haverá eternidade, a gente passa a duvidar que Jesus veio a essa terra, morreu pelos nossos pecados e ressuscitou, está à direita do Pai, intercede por nós. A gente começa a duvidar do sobrenatural de Deus, a gente começa a duvidar de que Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, o castigo que nos traz paz estava sobre Jesus lá na cruz, e por suas pisaduras então eu sou sarado. Ele se tornou pobre para que eu fosse enriquecido, né? Ele já liberou todas as bênçãos espirituais. Então, tudo que está na palavra, como promessas, como palavra de Deus para nós, nós precisamos ler, meditar e entender essas promessas e viver essas promessas no nosso dia a dia, crendo. Como é que eu vivo as promessas de Deus? Crendo. Esse povo precisava crer que eles estavam caminhando rumo à terra prometida, rumo a Canaã. E lá haveria uma terra que mandaria leite e mel. Todas as circunstâncias que acontecessem no meio do caminho não era nada diante da glória que eles veriam em Canaã. Estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Nada do que eu passe nessa terra durante esse período de deserto, que a gente já entendeu o que significa deserto, esse lugar de passagem entre o Egito e a terra prometida é o deserto. Então esse é o período que nós estamos vivendo também. Nós também estamos nesse período chamado deserto, até que nós alcancemos essa terra prometida também, que é a Canaã celestial. Nós estamos no mesmo lugar que Israel estava nesse momento. E como é que nós temos vivido os nossos dias dentro desse deserto? Deserto não é lugar de murmuração, deserto não é lugar de escassez, deserto não é lugar de reclamação, deserto é lugar de festa, deserto é lugar de lembrar de promessas. Se eles se reunissem aqui e começassem a celebrar, dizendo, relembrando as promessas que Deus fez algum tempo antes lá no Egito, com certeza eles não estariam buscando, né, essas respostas de Moisés nesse momento. Mas eles diriam, assim como Deus tem suprido a nossa necessidade com o maná todos os dias pela manhã, assim como ele supriu a nossa vida com as codornizes, que já nos mandou carne e nós já comemos essa carne, assim como o Senhor já nos abriu o mar vermelho e tantas coisas, né, que a gente já leu até aqui. Eles deveriam estar lembrando disso e estar celebrando isso e estar dizendo, o mesmo Deus que fez tudo isso até aqui vai continuar a suprir todas as nossas necessidades. Se eles tivessem esse texto, era esse texto que eles deveriam falar. E o nosso Deus suprirá todas as nossas necessidades em glória, né? Porque ele é esse Deus. Então, esse episódio, ele fica conhecido como o episódio de Meribá e Massá, que significa rebelião. Eles se rebelaram contra Deus e contra Moisés nesse momento. E esse texto vai ser lembrado, viu, gente? Esse texto vai ser lembrado pelo próprio Senhor, ainda no Velho Testamento,
mostrando novamente como é que está o coração de Israel. Vocês estão de novo me pondo à prova, igualzinho no dia de Massá e Meribá. Nós vamos ver esse versículo um pouco mais à frente. O Senhor lembrando Israel de como eles sempre estão colocando Deus à prova, sempre realmente questionando a presença de Deus com eles. Diante de qualquer adversidade, Israel dizia: será que Deus está conosco mesmo? Será que o nosso Deus vai nos livrar? Será que o nosso Deus vai estar conosco nisso? E eles sempre estavam pondo Deus à prova. Se o Senhor é Deus mesmo, então faz isso. Se o Senhor é Deus mesmo, então faz aquilo. Como se Deus fosse um mero servo, né? Desses israelitas, desses obstinados, né? E nós somos esse mesmo povo, muitas vezes obstinado também, viu? No nosso dia a dia. Eu me vejo muito da mesma maneira, né? Caminhando nesse deserto rumo à terra prometida, mas muitas vezes questionando, pondo Deus à prova, por conta de pequenas circunstâncias que vão vindo na nossa vida, a gente passa a esquecer da grandeza de Deus, né? De como Deus já fez conosco. Volta lá para a palavra comigo. Gente, vocês me ajudam aí com a hora, tá bom? Eu não sei que horas são, mas eu acredito que nós temos algum tempo aí, tá? Versículo 6 até o final do 17, vamos ver o que o Senhor está continuando a falar. E aqui vocês já podem dizer assim, podem colocar na anotação de vocês aí. Primeira guerra espiritual de Israel. Primeira guerra espiritual de Israel. Versículo 6 diz assim: sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas em Refidim. Então Moisés disse a Josué: escolha alguns dos nossos homens e lute contra os amalequitas. Amanhã tomarei posição no alto da colina com a vara de Deus em minhas mãos. Josué foi então lutar contra os amalequitas, conforme Moisés tinha ordenado. Moisés, Arão e Ur, porém, subiram ao alto da colina. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, as abaixava, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram uma pedra e a colocaram debaixo dele, para que nela se assentasse. Arão e Ur mantiveram erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. E Josué derrotou o exército amalequita ao fio da espada. Depois o Senhor disse a Moisés: escreva isso num rolo como memorial e declare a Josué que farei que os amalequitas sejam esquecidos para sempre debaixo do céu. Moisés construiu um altar e chamou-lhe: o Senhor é minha bandeira, e jurou: pelo trono do Senhor, o Senhor fará guerra contra os amalequitas de geração em geração. Vamos começar? Vamos começar a entender primeiro quem são os amalequitas, ok? Quem tem aí as genealogias que a gente falou em Gênesis, vai se lembrar junto comigo a respeito dos amalequitas. Quem são eles? Eles são, abre comigo lá rapidinho, Gênesis 36, 12, só para vocês lerem o texto e verem quem são os amalequitas. Gênesis 36, 12. Pode pôr aí do lado, se quiser na Bíblia também. Gênesis 36, 12. Vamos ver quem é os amalequitas, que estão aqui lutando contra Israel na sua primeira guerra espiritual. 36, 12 diz assim: Elifaz, filho de Esaú, tinha uma concubina chamada Tímina, que lhe deu um filho chamado Amaleque. Então, foram esses os netos, né, de Ada, mulher de Esaú. Esaú, irmão de Jacó, filho de Isaque, ok? Ele se casa com duas mulheres que eram hititas e com uma mulher ismaelita, que é irmã do seu tio Ismael. Então, Esaú, para realmente confrontar a vida do seu pai Isaque, por tudo, né, que a gente conhece lá da história de Esaú e de Isaque, ele se casa com essas mulheres cananeias praticamente, né? E ele então tem filhos com essas mulheres, e um dos filhos, mais precisamente neto praticamente de Esaú, é Amaleque. E como Esaú ele vai para a região
para essa região. Se vocês estiverem com os mapas aí, ó, um dos mapas mostra nitidamente, esse aqui, ó, que eu coloquei, a conquista da terra prometida, ó. Nesse mapa aqui, se vocês olharem essa terra aqui de baixo, é a terra que lá em Gênesis vai falar que foi a possessão de Esaú, que é os montes Seir, tá bom? Ou a terra de Edom aqui embaixo, tá vendo, ó? Tem alguns mapas que vai aparecer como terra de Edom e tem outros mapas que vai aparecer como Monte Seir. Essas terras foram as terras que Esaú construiu toda a sua história, né? Toda a sua história está nessas terras. Se nós olharmos para os mapas de hoje, essa região é a região que fica abaixo da terra de Israel. Inclusive a pontinha dessa região aí é chamada hoje de Iêmen, né? Se não me engano é esse o nome daquele país bem pequenininho que fica bem na ponta desse território aí abaixo. E são um dos povos mais terríveis a respeito do antissemitismo, né? Eles querem a total destruição de todo o povo judeu. E isso tem a ver com a genealogia de Esaú, com a genealogia desses que foram contra, né? Tanto de Ismael quanto de Esaú, que são contra os descendentes de Isaac, né? Contra os descendentes de Sem. Então, a gente vai ver que esse povo chamado os Amalequitas, que vem da descendência de Esaú, ou dos Edomitas, que é a mesma coisa, Esaú é chamado de Edom também na Bíblia, ele que vai se levantar primeiro. E a Bíblia, desde o princípio, gente, vocês precisam deixar isso muito claro na cabeça de vocês também, junto comigo. Todas as batalhas que nós vamos começar a ver a partir de agora, com a saída de Israel do Egito, rumo à terra prometida, rumo a essa terra que é de possessão dos filhos de Abraão, e por isso vão haver tantas guerras, é porque todo esse povo que está ali, morando em Canaã ou nas suas redondezas, eles são contrários, eles são inimigos da semente de Abraão. Eles são inimigos da semente que vem de Sem, que vem de Abraão, que vem de Isaac, que vem de Jacó. Então é uma sequência de inimigos que descendem primeiramente de Cã, e depois de Ismael, e depois de Esaú, e que se unem, cada um a seu tempo, para lutar contra os filhos de Abraão, contra os filhos de Sem, que é a mesma coisa. A genealogia, quem estudou comigo lá em Gênesis sabe disso, é a mesma, né? A genealogia é a mesma. Então, os amalequitas vão se levantar nesse momento para lutar, para tentar, né, de alguma maneira, destruir os filhos de Deus que saíram agora lá do Egito, né? As 12 tribos de Israel que estão caminhando rumo à terra prometida. Então o texto vai dizer para nós aí, né? Vamos voltar lá para o texto. Sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas em Refidim. Então Moisés disse a Josué: escolha alguns dos nossos homens e lute contra os amalequitas. Amanhã tomarei posição no alto da colina com a vara de Deus em minhas mãos. Josué foi então lutar contra os amalequitas, conforme Moisés tinha ordenado. Então Moisés, Ur e Arão, né, subiram ao alto da colina, que aqui tudo bem. Versículo 11. Então Moisés mantinha as mãos erguidas e os israelitas venciam. Quando, porém, as abaixava, os amalequitas venciam. Vamos continuar. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram uma pedra e a colocaram debaixo dele, para que nela se assentasse. Arão e Ur mantinham erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permaneciam firmes até que hora, gente? Até o pôr do sol. Grifa aí, pôr do sol. E o que eu falei para vocês? Que essa daqui era a primeira guerra espiritual de Israel, depois que ele sai, né, do Egito. Então, rumo à terra prometida, eles tiveram sim, como se fosse uma guerra, né, mas eles não chegaram a lutar, por isso que eu não vejo como guerra. O próprio Senhor venceu ali o exército de Faraó no Mar Vermelho. Então é o próprio Senhor que lutou, mas aqui, nesse momento, é a primeira vez que realmente alguns homens de Israel, alguns homens, junto com Josué, vão lutar com espadas nas mãos
contra um inimigo deles, que de alguma maneira tentava destruí-los ali, ok? Então essa primeira guerra entre Israel e algum povo são justamente contra os amalequitas, que tentam, né, de alguma maneira pegar Israel desprevenido ali, porque eles não eram homens de guerra, simplesmente eram escravos que estavam saindo do Egito rumo à terra de Canaã. Então foi total covardia por parte dos amalequitas se unirem com o seu pequeno exército ou grande exército, o número não é falado aqui, e se unem para ir em combate contra o povo de Israel ali no deserto. Eles estavam totalmente despreparados para essa guerra no sentido de exército, mas Israel sempre foi chamado pelo Senhor desde Gênesis como um grande exército. Então, o povo de Israel, os israelitas, e nós como igreja de Cristo, sabemos que o nosso nome sempre é dito como o grande exército de Deus, como aqueles que lutam as batalhas do Senhor, né? Então, a gente sempre vai ser pego em disputas espirituais, em guerra espiritual, como a gente gosta de falar, né? Em batalhas espirituais. E aqui Israel então vai experimentar a sua primeira batalha espiritual, e eles vão vencer exatamente como todas as outras que vão vir daqui para frente. E nós vamos ver isso juntos. Eles vão vencer porque o Senhor vai ser a bandeira deles. O próprio Moisés vai dizer isso nos últimos versículos, no 15 e no 16. Quem vai lutar essa guerra com Josué e aqueles homens é o próprio Senhor. Não havia capacitação ou capacidade natural em Josué e nesses homens nesse momento. Eles não eram homens de batalha, eles não eram um exército preparado, mas Deus sempre vai mostrar que ele, junto com o seu povo, é quem vai ser vencedor nessas batalhas. E por que eu estou falando isso? Porque o texto deixa claro que eles venceram exatamente, eles permaneceram firmes até o pôr do sol. E aí, versículo 13, Josué derrotou o exército amalequita ao fio da espada. Gente, lembra lá no texto que fala quando Jesus morre na cruz, um dos textos que é muito emblemático, que deve ser sempre lembrado, é que o Senhor, ele triunfou sobre todo o principado e sobre toda a potestade, né, trazendo vergonha sobre eles. E que hora foi que Jesus expirou na cruz? Que hora que ele venceu o diabo na cruz? Que hora foi esse ápice de Jesus vencer na cruz? Qual foi o momento do ápice da cruz? Quem quer falar? Ao pôr do sol. Ao pôr do sol. Por que isso, Elisângela, que você está falando? Por que você está lembrando isso? Porque a gente vai ver muito isso dentro da palavra, provando para nós profeticamente que Deus já estava falando a respeito desse momento em que todo principado e toda potestade seria vencido pelo Senhor. Então Deus vai mostrando em sinais, em situações que vão acontecendo no Velho Testamento, no Antigo Testamento, para que a gente pudesse profeticamente, depois quando isso acontecesse na realidade dos fatos, que é com a morte de Jesus, a gente então ter certeza daquilo que o texto está falando. Então, esse vencer dos amalequitas aqui, ao pôr do sol, não é por acaso. Quem está vencendo os amalequitas é o Senhor. Quem é o Senhor? Que é o Todo-Poderoso nas batalhas? É o próprio Cristo. Ele é esse Senhor Todo-Poderoso que vence batalhas, né? Ele é o Senhor das batalhas, ele que vence as nossas guerras espirituais. E eu preciso que vocês também sempre se lembrem disso. Todas as batalhas que vão ser travadas fisicamente dentro do Velho Testamento, elas apontam para níveis de principados e potestades, níveis de guerras espirituais,
Por isso que eu pedi para vocês anotarem que essa é a primeira. E aí nós estamos vendo um grupo de amalequitas se levantando contra o povo de Israel. Se você quiser fazer alguma anotação separada, para que depois você vá elencando, né, esses níveis de batalha espiritual para você perceber isso é nítido dentro da palavra, isso vai sendo mostrado para nós, como esse nível vai aumentando, até que chegue no grande finale, né, no inimigo mais poderoso que o Senhor vai derrotar, que é justamente o próprio Satanás na cruz do Calvário. Mas isso vai se estender e vai só aumentar esse nível de batalha contra principados e potestades, né? Contra esses domínios que tentam de alguma maneira acabar com o povo de Israel, exterminar, né, o povo de Israel. E o primeiro aqui que vai receber uma sentença de praticamente morte eterna, vamos dizer assim, é o povo amalequita. Olha aqui o que o Senhor fala no versículo 14. Depois o Senhor disse a Moisés: escreva isso num rolo como memorial. O que é um memorial, gente? É algo para a gente nunca esquecer. Então olha o que Deus está mandando Moisés escrever num rolo, em algum lugar que eles pudessem relembrar sempre. E declare a Josué que farei que os amalequitas sejam esquecidos para sempre debaixo do céu. Então essa nação, esse povo, esses descendentes de Amaleque, eles vão ser esquecidos de debaixo do céu. O Senhor vai acabar com eles de forma praticamente a eles sumirem do mapa a descendência desse filho, desse neto de Esaú. Então a gente vai ver o cumprimento dessa palavra mais lá na frente. Aqui foi só uma batalha que foi vencido, mas os amalequitas serão totalmente destruídos, exterminados da face da terra. Então está falando de um grupo de pessoas, sim, mas está nos mostrando de um tipo de principado e potestade, de alguns demônios que vão ser totalmente destruídos pelo próprio Senhor Jesus, como Senhor que vence as guerras de Israel. Moisés construiu um altar e chamou-lhe o Senhor é a minha bandeira. Eu esqueci agora o nome, se alguém lembrar aí como é que eles falam, o Jeová, eu esqueci, Sekenue, alguma coisa assim, né? O Senhor é a minha bandeira. Então tem um nominho aí para esse Senhor aqui que Josué dá. Eu não anotei aqui não, mas ele fala. Mas será que é esse nome mesmo, Rê? A minha dúvida é só se é exatamente esse, tá? Eu não lembro a sequência lá dos... Seu celular é difícil demais, Rê. Que dó, cara, você falar com nós aí. Então, esse povo vai ser extremamente exterminado e Josué então faz um memorial nesse momento, vai escrever, né? Moisés vai escrever num rolo e Josué vai lembrar o povo de Israel no momento deles destruírem todos os amalequitas numa guerra que a gente vai ver um pouco mais lá na frente. Deixa eu ver o que eu coloquei aqui pra gente ver se eu esqueci alguma coisa. Josué e alguns homens derrotam os amalequitas por causa das mãos levantadas de Moisés no cume do monte. Intercessão, né? Moisés é o nosso intercessor. Cristo estava com as mãos levantadas na cruz, vencendo todo o principado e toda a potestade. Isso fala de Moisés com as mãos erguidas aqui, né? A tipologia de Cristo, intercedendo por nós, vencendo a nossa batalha ali na cruz do Calvário. 2 ajudam ele, né? Então tem 2 ali do lado. Se a gente puder fazer uma tipologia com os 2 ladrões na cruz, talvez sim, né? Talvez não. Não sei, não posso dizer. Eu gosto dessas coisas, mas não sei se posso dizer. A derrota acontece no pôr do sol. Então isso a gente já viu que tem a ver com o momento de Jesus expirar, né? Entregar o seu espírito a Deus ali, vencendo todo o principado e toda a potestade ali na cruz. E a maldição que vai acontecer então sobre os amalequitas, cumprindo a profecia que foi dada a Abraão. Todos aqueles que te abençoarem, eu vou abençoar. E todos aqueles que amaldiçoarem, eu vou amaldiçoar. Então os amalequitas aqui estão sendo amaldiçoados, porque eles querem de alguma maneira amaldiçoar, derrotar, né? Quem aí quer falar? Diga aí.
Pode falar, Dai. É a Dai ou o Reginaldo que quer falar? Pode abrir aí. É eu. Você está no horário, parabéns. Então tá bom. Obrigada por ter lembrado. Joia, perfeito. Tá bom, gente? Não coloquei o despertador de novo. Mas ainda bem que tem sempre alguém de olho na hora aí pra nós. Tá bom? Então semana que vem a gente começa aí a partir do 18 com a visita de Jetro. E a gente vai chegar, o meu anseio é para que chegue realmente no capítulo 20, porque aqui vai começar a se desenvolver muitas outras coisas, inclusive a gente vai começar a fazer esse paralelo aí com os outros livros, né? Com Deuteronômio, com Números, com Levítico, né? Então a gente vai começar a desenvolver um paralelo aí com todos os outros livros da Torá, porque eles vão falar em paralelo conosco aqui também, através de Moisés, tá bom? Então, semana que vem, em nome de Jesus, a gente está aqui para dar continuidade no texto. Vamos orar, gente? Quem pode orar aí por nós? Quem quer orar, né? Na verdade, alguém quer... Renatinha quer orar aí por nós? Ah, Renata, o problema é o celular, né? Perdão, não consegue. Esse celular é uma bênção. Pastor Marcos, quer orar por nós aí, como pastor aqui no grupo? Ora aí por nós, abençoa a nossa vida.